Oi pessoal, tudo bem? Mais um Ler é Viver no ar e eu vou estar conversando, agora com a psicóloga Thaís Marcela, que ela é hipnóloga, kid coach, analista comportamental, entre diversas outras funções, doutora, que a senhora acumula diariamente. E nesses tempos de pandemia, qual que é a dica que a senhora tem para dar, que você tem para dar para as pessoas não surtarem, e também otimizarem seus tempos para fazer coisas que fogem ali do pijama, de só ficar com o pijama na frente da televisão, comendo? Queria que você passasse algumas dicas, para essas pessoas aliviarem um pouco a tensão, nesse momento que a gente está vivendo. Sim, eu acho que a primeira coisa muito importante é a gente ter muito cuidado com o excesso de informações sobre as situações que estão acontecendo, né? É claro que a gente não pode se alienar e achar que não está acontecendo nada ou não querer saber exatamente o que está acontecendo, mas ter muito cuidado com esse excesso nessa busca de informações, as fontes onde você busca informações, até para que, se você fica recebendo todo tipo de informação dentro da sua casa, se torna um pouco impossível você conseguir aproveitar um dia e que ele seja bom, porque vai te gerar preocupação, vai te gerar ansiedade. Então, a primeira dica é essa: ter muito cuidado com o excesso dessas informações e de onde você tira elas. E outro ponto importante é também ter cuidado com a cobrança, né? A gente precisa tentar manter a nossa rotina mais próximo possível do que a gente já tinha, claro, com algumas adaptações, mas também ter muito cuidado com a cobrança que às vezes a gente tem, né? De querer fazer coisas que antes a gente não fazia e que não faça sentido para você. Você pode sim desenvolver novos hobbies, aprender a fazer coisas que você, não sabia, desenvolver novas possibilidades, aprender coisas novas, só que com muito cuidado para que isso não seja só algo para você ocupar seu tempo. Tem que ser coisas que realmente façam sentido, para que depois você possa utilizar de fato. Nesses tempos de pandemia, muitas escolas cancelaram as aulas, para evitar aglomerações. Muitos pais com quem eu já conversei têm sofrido um pouco na questão assim de estarem se transformando, em professores para estar ajudando seus filhos, e às vezes acabam se estressando também por conta dos pequenos, dessa demanda. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso também. Esse momento, mais do que nunca, os pais eles vão ter que desenvolver muita criatividade, né? Porque agora eles não são só pais, eles estão sendo professores, eles estão sendo cuidadores, às vezes, em tempo integral. Então, precisa utilizar de muita criatividade para poder gastar a energia das crianças, porque as crianças, elas estão sofrendo ainda mais do que os adultos, né? Porque os adultos às vezes ainda conseguiram manter uma rotina, às vezes ainda sai de casa, e a criança ela precisa gastar energia de alguma forma. Então os pais vão ter que se adaptar, né, tentar buscar novas possibilidades para essas crianças, novas atividades. Tem muitos textos, né, sendo lançados na internet com ideias de novas atividades para serem feitas em casa e para tentar acalmar, né, e gastar de alguma forma a energia dessas crianças, mas também conscientizando elas. Né? Independente da idade, as crianças já têm que ter uma certa conscientização do que está acontecendo. Justamente nessa época da pandemia, você lançou o e-book Ansiedade e Controle nos Tempos de Quarentena. Gostaria que você falasse a respeito desse e-book e de onde que veio a ideia de estar escrevendo ele e estar disponibilizando ele para as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre ansiedade, é um dos pontos que eu mais trabalho com os meus pacientes, um dos focos que eu desenvolvo dentro da clínica. E eu percebi que essa foi a doença psicológica que mais cresceu nos últimos 2 meses, desde que iniciou a pandemia. Né? Pessoas que já tinham ansiedade, que aumentaram o seu nível de ansiedade, e pessoas que às vezes nunca tiveram nenhum tipo de sintoma, nunca se apresentaram dessa forma e começaram a sentir. Então eu pensei em que forma eu poderia ajudar, além dos vídeos que eu já gravo, além das redes sociais, e decidi escrever esse e-book
para poder disponibilizar para as pessoas que tivessem interesse, com algumas dicas do que a gente pode fazer para melhorar a nossa ansiedade nesse momento. Em todos os momentos, na verdade, mas focado nesse momento que nós estamos em casa, que muitas vezes a gente pensa que não tem nada para fazer, às vezes aquela ânsia de ser muito produtivo, né? Então, eu lancei o e-book justamente para poder conscientizar e ajudar as pessoas a entenderem que não são só elas que estão passando por isso, tem muita gente passando também, mas que tem possibilidade de melhorar. E esse book ele pode estar sendo obtido de que maneira? Assim, como que as pessoas podem estar tendo acesso a ele? Lá no Instagram, um post sobre o e-book com um link onde as pessoas podem fazer o pedido, que é direto no WhatsApp. Você entra no link que vai estar na biografia e aí você pode solicitar o e-book se você quiser, e aí eu mando gratuitamente. E justamente nessa seara da literatura, eu pedi, né, para a doutora Thaís, ela está enumerando alguns livros que podem estar ajudando as pessoas a estarem passando por esse período e de uma forma mais leve. Alguns desses livros que eu escolhi, eles já são antigos, né? Alguns são mais novos, mas alguns já são muito conhecidos. Tem provavelmente disponíveis aí em PDF, né? Ou para compra mesmo. E eu tentei separar 5 dos muitos, ficou até difícil de separar, mas 5 dos que eu achei que nesse momento poderia ajudar alguns tipos de público que podem estar assistindo, tipo os pais, ou então pensando no relacionamento a dois, ou pensando em você mesmo. Então, os 5 que eu decidi falar um pouquinho são de temas justamente que podem ajudar você nesse momento. O primeiro é esse, Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é um livro bem bacana porque ele fala sobre desenvolvimento pessoal. Ele é um livro antigo que conta uma parábola de 2 ratinhos que se perdem no meio de um labirinto onde eles estão buscando comida. E aí cada um vai procurar um caminho, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eles se separam. E de acordo com as atitudes de cada um, eles vão tendo resultados na vida. Então, esse livro ele é bem curtinho, ó, justamente porque ele faz uma reflexão para que a gente pare para pensar sobre zona de conforto, sobre a gente ficar e sempre pelos mesmos caminhos onde a gente está acostumado a ir. Então, eu gosto bastante dele porque ele desperta bastante em nós, nas pessoas, essa questão de como eu estou me posicionando, né? Eu quero ter resultados da vida, mas para que caminho eu estou seguindo? Eu estou fazendo alguma coisa ou eu estou esperando só que algo aconteça de bom para que eu aproveite esse resultado? O próximo que eu escolhi foi esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse aqui eu gosto muito, indico sempre para os meus pacientes, porque aqui ele fala um pouquinho sobre como você aceitar a sua própria vulnerabilidade. Então, é muito difícil a gente ter coragem para assumir que é imperfeito. A gente está sempre na busca pela perfeição o tempo todo, todos os dias, e com dificuldade de aceitação sobre quem nós realmente somos, o que realmente a gente gosta de fazer. Então, esse livro, ele desperta nas pessoas essa visão de que a gente pode ser imperfeito, tá tudo bem, né? Que todo mundo tem suas vulnerabilidades, que não precisa ter vergonha do que você é. Porque essa busca da perfeição é uma coisa intrínseca, né, entre nós. Principalmente a gente que trabalha, que sempre está fazendo o melhor possível, às vezes não aceita, né? Então, acho que é um livro que deve orientar bastante, né, nesse sentido. Ele tem vários capítulos que vai falando sobre os mitos da vulnerabilidade, porque muitas das coisas que a gente faz são crenças que foram estabelecidas na nossa infância, de que a gente não poderia fazer isso, ou de que você não seria isso. Então, você cresceu com aquilo e talvez você não tenha desenvolvido a sua própria capacidade, sua própria personalidade. Você só foi desenvolvendo de acordo com o que você foi ensinado. Então, esse livro, ele derruba muitos mitos, ele fala muito sobre você combater a vergonha de você ser, muitas vezes, quem você é, isso de forma de personalidade, de forma física, de tudo. Então, ele é muito bom para, nesse momento, a gente se desprender mesmo de algumas coisas que nos prendem no passado e coisas que nos limitam, né?
no próximo bloco também a gente vai estar conversando com a empresária Tayana Granci, que nesses dias de quarentena mobilizou várias amigas para irem atrás de uma bananeira, para plantarem no quintal da casa dela. Enfim, dias de quarentena no nosso quadro Inspira, Não Pira. Eu volto daqui a pouquinho com a participação da doutora Thaís Marcela e também com a Tayana Granci. Desde 2006, a data de 15 de junho é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como marca do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Já em Mato Grosso do Sul, desde a Lei 5.215 de 2018, o mês de junho é dedicado inteiramente ao combate a esse tipo de violência, com a campanha Junho Prata. A cor prateada se assemelha aos cabelos grisalhos, que simbolizam a sabedoria e maturidade de quem já tem mais de 60 anos. Apoiando essa causa, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Poder Judiciário e entidades representativas vão promover atividades para envolvimento e conscientização da sociedade para a defesa e o respeito à saúde física e psíquica da pessoa idosa. A agenda para o mês de junho traz videoconferências, palestras, programas especiais para televisão, transmissões ao vivo via TV e internet, com participação da Defensoria Pública, do Governo do Estado, da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, apresentações musicais e ainda a transmissão ao vivo do 5º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, com a programação indo até o início do mês de julho. Estamos de volta com o Ler é Viver, que hoje eu conto aqui com a participação da doutora Thaís Marcela, psicóloga, e agora também está aqui junto comigo a Tayana Granci, a empresária Tayana Granci, ela mora aqui em Campo Grande também, vai participar do quadro Inspira, Não Pira. Roda o VT. Então, Tayana, eu me aventurando ali pelo Instagram, né, de alguns amigos, conhecidos, me deparei com você numa postagem Dias de Quarentena, falando um pouco dessa sua saga de correr atrás de uma bananeira para levar ela para o quintal da tua casa, porque você também, além de ser empresária, você tem um canal de culinária, né? E que na próxima primavera, você espera que já tenha banana para você poder fazer tortas banoffee para os amigos, né? Conta um pouco sobre essa epopeia em busca da bananeira. Então, na verdade, acho que a gente começa a ficar em casa, e aí também tem um lado negativo, né, de se acostumar, de se adaptar, mas tem um lado positivo da gente começar a ter mais tempo e ter tempo para pensar, né, para criar as coisas. E eu tenho espaço na minha casa tem quintal, tem gramado, tem jardim. E aí eu comecei a conversar com a minha mãe, falei, mãe, a gente podia plantar alguma coisa, assim, coisas comestíveis, a gente já tinha algumas ervas, né? Mas minha mãe gosta muito de planta e eu não sou muito de mexer com as plantas, mas eu sou muito da comida, né? E aí eu falei, a gente podia plantar alguma coisa que fosse, que a gente pudesse se alimentar. E aí ela falou, filha, bananeira é bom de plantar porque é uma árvore que não cria raiz pro lado, sabe? E a gente conversando, então tá, vamos plantar uma bananeira. E pra gente era muito óbvio que a gente queria uma bananeira. E de repente as pessoas ficaram surpresas com a minha bananeira. E aí eu falei, tá, mas onde que eu vou arranjar uma muda de bananeira agora? Daí minha mãe, muito simples, falou, procura no Facebook tem tudo. E minha mãe que pensou nisso, né? Que eu achei engraçado. E eu coloquei lá no Facebook, muda de bananeira, naquele marketing, né? E aí tinha lá uma senhora vendendo muda de bananeira. E aí ela Olha que legal. E aí era final de semana, ela falou, olha, eu consigo pegar para você na segunda. E aí na segunda, e tinha um lugar que ela busca, que é perto do trabalho do marido dela, que é saída para Cuiabá. A gente combinou um ponto para eu buscar na segunda tarde, que ficava meio do caminho para mim e para ela. E aí, então, ficou que eu ia segunda tarde pegar. Aí, na segunda de manhã, ela me mandou a mensagem e falou, olha, você vai querer mesmo? A muda que a gente tirou é uma muda muito grande. Então, eu vou pedir pro meu filho buscar, vai ter que ser um pouquinho mais tarde, porque no meu carro não cabe.
Na hora que ela falou isso, eu me dei conta que no meu carro também não ia caber, né? E aí, nisso que eu chamei minha amiga, que tem um carro maior do que o meu, pra gente ir lá buscar a bananeira. E aí, de repente, chegou lá, já era quase uma árvore, né? A nossa muda de bananeira. E aí, nisso, veio duas amigas minhas me ajudar. Uma delas que tinha o carro, a outra foi acompanhando. E aí, no final, a gente indo pegar a bananeira ali na Costa e Silva, perto do terminal. E aí a gente veio a Costa e Silva toda, mora aqui perto da Zara, andando com as árvores da bananeira para fora da janela, sabe? Sorte que foi um período que o pessoal tava bem em isolamento, assim. E aí a gente chegou aqui em casa, descendo a bananeira e tudo mais, e aí, sim, isso foi o dia que a gente trouxe. E aí no outro dia eu fui plantar a bananeira com a minha mãe. E aí a gente queria plantar no cantinho do jardim. A hora que a gente colocou, aí minha mãe comprou uma pá pra gente, uma pá grande, né? E aí na hora que a gente colocou a pá, tinha piso embaixo, assim, era curto o tamanho da terra. E aí eu falei, mãe, aqui não vai dar. E aí tem um outro lugar aqui de casa que a gente sabe que tem mais profundidade, assim, um jardim. Eu falei, acho que a gente vai ter que plantar ali. E eu nunca tinha mexido com uma pá, com nada, né? E aí minha mãe falou assim, filha, mas ali tem grama, vai ser difícil. Eu falei, mãe, mas se a gente cavar, vai chegar na terra, né? E aí eu comecei a pisar lá na pá, tirar a terra, fiz um buraco lá de 50 centímetros, nunca tinha feito isso na vida. Coloquei a bananeira e ela tá super bem ali, começando uma folhagem nova. E eu tô esperando as manobras pro final do ano. Tá vendo, né, doutora? A gente tem que também apelar um pouco para a criatividade, né? Sim, com certeza. Para poder estar aliviando, né, essa tensão. Então, para você que está vendo o programa, é um bom exemplo para você estar fazendo, né, nesses dias de quarentena, se você gosta de frutas, tal, correndo atrás de um pé, plantando, né, doutora? Exercitando um pouco aí também, até o físico, né? Usando a criatividade, né? A gente precisa buscar coisas novas mesmo para poder ocupar o tempo. E não ficar tão ansioso com, às vezes, o dia que a gente acha que não passa. E nessa perspectiva, Tayana, desses tempos que a gente está vivendo, né, de organizar o tempo, de não surtar, você tem alguma pergunta que você queria fazer para a doutora Thaís Marcela? Eu não sei se é uma pergunta, mas uma coisa que eu tenho feito, assim, que me ajudou, tá atrelada à cozinha, né? Que você comentou que eu tenho um canal de culinária, eu tenho umas receitas plant-based que eu trabalho. E eu tenho a questão das plantas, né? Que eu acabei plantando uma bananeira, depois disso eu já plantei coentro, hortelã, meu manjericão que eu já tinha tá crescendo. Mas aí uma coisa que me fez muito bem, que eu comecei a fazer agora queijos fermentados de leites vegetais, porque a minha cozinha ela é plant-based, é vegetariana, né? E aí, não a questão que todo mundo vai fazer queijo, né? Mas aí eu tenho, assim, eu criei um espaço da minha cozinha onde eu deixo ali o probiótico fermentando, aí depois eu faço ali o queijo, tenho que tirar a casca das amêndoas, aí bato, tiro o resíduo, eu deixo 2 dias fermentando, depois eu tenho que, assim, são vários processos diferentes. Então, assim, eu acordo, tomo café e vou ver meu queijo. Aí eu faço outras coisas. Antes de dormir, eu tenho que ir lá ver meu queijo. Parece que ter essa conexão com alguma coisa tá me fazendo muito bem, assim, eu percebi que além da bananeira foi muito terapêutico para mim esse cuidado com alguma coisa, sabe, que eu acho que poderia ser uma planta, um animal, assim, e eu acabei me divertindo com queijo. Então eu sei que tem gente que faz kefir, kombucha, eu acho que esse tipo de atividade me parece ser bem terapêutica, né, nesse período, porque deixa a gente com alguma conexão, assim, né? Com certeza, a gente assumir responsabilidades, né? Às vezes a gente, agora no momento da quarentena, a gente acha que vai ficar isento de fazer qualquer coisa e às vezes a gente fica com uma cobrança demais de também estar fazendo alguma coisa e às vezes não, às vezes você pode fazer uma coisa só que vai ser importante, que você vai poder fazer um acompanhamento. É isso que eu percebo. Por exemplo, eu sou empresária, eu tenho uma agência de viagens, então, assim, no começo, eu estava bem preocupada, né? Evidente, meu setor é mais afetado. E eu ficava me cobrando o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou vender, o que dá para vender nesse momento, eu tenho que atender meus clientes. Então, a gente começa a se cobrar o que eu posso fazer para mudar, e às vezes não dá para fazer nada naquele aspecto. Exatamente. Tem que esperar, um dia de cada vez, eu não vou conseguir vender intercâmbio para os Estados Unidos agora que está proibida a entrada. E tudo bem, mas eu posso fazer queijo, então acho que é isso que eu... Muito bacana seu exemplo.
e queria que você falasse, nesses dias, né, de quarentena, e queria que você falasse que livro que você está lendo atualmente, né, e contasse um breve resuminho dele para quem está nos assistindo, de repente, quiser estar lendo. Se inspirar. Né? Tá certo. O livro que eu estou lendo, na verdade, eu não encontrei ele aqui em Campo Grande, o livro físico. Então, eu acabei comprando ele pelo app da Livraria Cultura, sabe? Que vou tentar mostrar aqui no meu celular a capa. Dá para ver? Uhum. Que é a Alma Imoral, do Newton Bonder. E enquanto a doutora falava sobre os livros, eu tinha a ideia, assim, que o mais recomendável fosse a gente não mexer tanto, assim, não questionar algumas coisas. Às vezes é melhor a gente ficar mais tranquilo, assim. E você falou exatamente de questionar quem a gente é, né, assim, nesses momentos, as inseguranças e tudo mais. E esse livro, ele é um livro que eu assisti uma peça sobre ele em São Paulo, que chama Alma Imoral. O autor do livro é um rabino, que é o Newton Bonder. E ele é um livro que ele traz muita inquietação para a gente. Eu assisti a peça e depois eu comprei o livro. E ele traz uma inquietação porque ele é exatamente falando dessa busca de si e pela contradição entre a tradição e a traição dentro do contexto social e religioso também, né? Para ele ser um rabino. Então ele fala assim que sem a gente transgredir às vezes algumas coisas que nos foram ensinadas, a gente nunca vai saber quem a gente realmente é. Então, ele traz vários exemplos, assim, e vai explicando muitas contradições, assim, o bom e o certo, que nem sempre é a mesma coisa, sabe? Eu acho que a tradição e a traição é o mais próximo e o mais contraditório, e que ele explica que as tradições vão se fazendo de traições, a gente vai descobrindo novo, se descobrindo quando a gente vai contestando as normas, né? O que é, não sei se ficou claro. Mas é sobre essa busca pessoal, assim. Então, é um texto que ele é leve, assim, é um texto de simples entendimento, mas que causa uma inquietação que você começa a se encontrar, assim, a se identificar, sabe? O que você precisa trazer de você. Esse trecho é do capítulo do livro que chama O Corpo e a Ausência de Si. Então, a seguinte história. Era uma vez um homem muito tolo. De manhã, quando despertava, tinha tanta dificuldade para encontrar suas roupas que, antes de dormir, ficava angustiado só de pensar no que teria de enfrentar de manhã. Certa noite, decidiu dar fim ao problema e, com grande esforço, tomou uma pena e um papel e anotou detalhadamente onde colocava cada uma das peças que retirava ao deitar-se. No dia seguinte, entusiasmado, tomou um pedaço de papel na mão e leu. Chapéu, lá estava e o colocou na cabeça. Calças, lá estava e as vestiu. E assim prosseguiu até que estivesse totalmente vestido. Tudo bem, mas onde estou mesmo? Perguntou-se com grande consternação. Onde eu me encontro? Procurou e procurou, mas sua busca foi em vão. E aí continuando, né, um trecho que eu acho importante depois explicando essa história, que ele fala que o não encontro de si mesmo está na incapacidade de arcar com a transgressão. A vida, de acordo com o manual que indica a cada um de nós o que devemos fazer, é insuficiente para responder integralmente por nosso eu. Por isso mesmo, as gerações passadas que já experimentaram a vida não podem oferecer mais do que ensinamentos para cumprir o que deve ser cumprido e desobedecer o que deve ser desobedecido. Com esta leitura eu me despeço da Tayana. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E a gente volta no próximo bloco para finalizar o bate-papo com a doutora Thaís Marcela. Fique ligado. Novas ideias e necessidades surgem todos os dias. Por isso é preciso reinventar, adaptar, renovar. A Assembleia Legislativa é um bom exemplo disso. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão.
Ao eliminar as barreiras físicas e de comunicação entre o parlamento e a comunidade, a Casa de Leis foi finalista do prêmio Assembleia Cidadã. Padrões internacionais de navegabilidade no sistema de busca do portal na internet garantiram o 4º lugar em transparência no país. Os novos totens de ponto eletrônico trouxeram mais confiança e controle na gestão de pessoal. E em breve, todos os documentos protocolados no Legislativo estarão totalmente digitalizados e acessíveis de onde você estiver. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Essa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre, acesse e participe. O Ler é Viver está de volta e no bate-papo de hoje eu conto com a presença da doutora Thaís Marcela nas dicas, né, de livros que a senhora está passando para nós, para a gente estar enfrentando, né, essa pandemia, para as pessoas que estão nos vendo, que gostam de ler e que às vezes procuram obras, né, para aliviar um pouco a tensão nesse momento. Queria que você desse prosseguimento àquele conjunto das 5 obras, né? Você falou de Quem Mexeu no Meu Queijo. A Coragem de Ser Imperfeito. Isso. Agora eu queria que você falasse sobre os próximos, né? Certo. Outro livro que eu escolhi foi esse aqui, que se chama SOS, Ajuda aos Pais. Inclusive, eu montei no ano passado um workshop, né? Esse ano tivemos uma edição do workshop, justamente sobre esse livro de orientações para os pais. Só que nesse momento em que os pais estão ficando em casa, a maior parte do tempo com as crianças, às vezes não estão sabendo lidar com essa rotina diferenciada, então esse livro ele ajuda bastante no sentido de como lidar com as crianças, com os comportamentos das crianças, como incentivar o tempo para fazer atividades, ou então ela fala algumas coisas não sobre castigo, mas sobre o que a gente chama de tempo chato, que é o momento da criança perder alguma coisa que ela tinha, que ela gostava muito. Então ele é um livro realmente de ajuda, né? Está até escrito aqui, um guia prático para lidar com problemas de comportamentos comuns do dia a dia. Então ele é um livro que ele ajuda bastante aos pais nesse momento, professores também. Ele tem um capítulo que fala só para os professores, como lidar com os seus alunos, claro, isso dentro da escola, mas é uma adaptação para todo mundo. Então, ele é um livro que nesse momento pode ser muito importante. Ele é um programa, né, que o autor dele, Lynn Clark, desenvolveu, e ele funciona em muitos países do mundo e tem dado muito resultado. Todos os pais que utilizam das técnicas que esse livro tem, têm tido muitos resultados com seus filhos. É um livro, assim, digamos, essencial para esse momento, para estar ajudando, né, os pais diante, né, dessa pandemia, na educação dos filhos, né, que agora muitos se tornaram professores, como a gente estava falando, né. E o próximo, qual que é, doutora Thaís? O outro é já pensando no relacionamento do casal, né? E também que muitas vezes o casal agora está passando mais tempo junto, está tendo que lidar com algumas coisas que antes talvez não pesavam tanto, que é as 5 linguagens do amor, né? Esse livro também é muito antigo, muitas pessoas devem conhecer ele, e ele é muito legal porque ele mostra os 5 tipos de linguagem que existe, segundo o autor Gary Chapman, né, que é um doutor, que estudou muitos anos, atendeu muitos anos casais que estavam passando por problemas, e ele escreveu esse livro onde ele identificou que existem 5 tipos de linguagem do amor. E que se você e o seu parceiro conhecer uma linguagem do outro, vocês têm uma tendência muito maior de dar certo, de fazer funcionar. Porque a nossa maior dificuldade é lidar com a diferença, né? Lidar com o fato de que a outra pessoa é diferente da gente. Só que isso explica-se muito porque cada um tem uma experiência de vida, uma vivência, vem de um histórico diferente, tem uma linguagem diferente de se comunicar, uma forma de se comunicar diferente. Então, esse livro ele ajuda muito, inclusive no final ele tem o teste para você descobrir qual é a sua linguagem, qual é a do seu parceiro. Então, ele é um livro bem legal para ser lido pelos dois, para aprender a lidar com os pontos que às vezes vão pesando mais ao longo dos anos. Até para a pessoa estar podendo entender, né, um pouco a outra, né?
por que, que ela parceiro ou a age assim, parceira. né? Por que, que ela não gosta disso? Ajuda bastante. Eu me lembro que uma prima leu esse livro e ela me falou que realmente mudou muito assim, a opinião dela em relação a várias coisas, né, no relacionamento, que foi assim muito produtivo. Então, eu acredito que seja muito legal para os casais, principalmente. E o último, que acho que desses 5 é o que eu gostei mais de ter lido, que é O Poder do Subconsciente. Ele é um Joseph livro... Murphy. Isso. É o Ele autor. Ele é um livro que está sendo muito falado nos últimos tempos, né? Mas que nesse momento ele também faz muito sentido, porque tudo está dentro da nossa mente, né? No nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Então, a forma que a gente administra a nossa ansiedade, nosso medo, nosso sono, todos os nossos comportamentos está ligado à nossa mente. Então, esse é um livro que ajuda você a entender o porquê de várias coisas, o porquê de vários comportamentos que você tem. Então, ele é bem legal, nesse sentido de mostrar para você que você tem o poder que muitas vezes você acaba não utilizando, entendeu? Você acaba se deixando por pensamentos sabotadores, por questões de crenças limitantes, e sendo que o poder está na sua mão, está dentro da sua mente, e às vezes você só não consegue utilizá-lo. Bacana. E você escolheu um trecho de um desses 5 livros que você apresentou para nós hoje? Você está dando uma pincelada, Esse livro Quem aqui mexeu no meu queijo? Que eu falei primeiro, ele, a cada capítulo que ele vai terminando, ele tem uma imagenzinha do queijo. Porque como o queijo é o objetivo, né, dos ratinhos, a cada capítulo que termina tem uma frase de incentivo, de mudança para as pessoas que estão lendo. E eu escolhi uma que vem muito de encontro com o que a gente está passando agora. Ela diz o seguinte: notar pequenas mudanças cedo ajuda você a se adaptar às maiores que estão por vir. Então, ela é uma frase de muito impacto. Muito impactante, né? Isso, de exatamente do momento que a gente está vivendo de adaptação, né? Que quando a gente está mais atento, quando a gente está mais perceptivo às nossas atitudes, às coisas que a gente está fazendo, a gente nota que a gente precisa mudar. E quanto mais cedo a gente faz isso, menos a gente sofre. Porque se adaptar é uma coisa difícil. Apesar de sermos os seres que mais se adaptam no mundo, né? Mas a gente tem muita dificuldade em passar por esse processo de adaptação. Então, quanto mais a gente estiver atento aos nossos comportamentos, às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mais cedo a gente vai ter essa percepção de mudança. Por que tem muita gente agora na pandemia que está ganhando dinheiro, que está trabalhando? Porque se adaptou rápido. Porque entendeu a necessidade do mercado, da economia, as mudanças que tiveram e foram embora. Enquanto algumas pessoas que ficaram presas com medo, né, com o que eu vou fazer agora, né, o que vai ser da minha vida, acabaram ficando uns passos para trás. Então, acho que é uma frase que daí correm bastante risco de estar surtando, né, como a gente estava conversando. Sim, com certeza. Porque está muito ligado, muito preso àquela zona de conforto mesmo que a gente falou, de não conseguir ver outras possibilidades. Verdade. Esse foi o Ler é Viver, com a participação da psicóloga Thaís Marcela. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no programa. Espero que você consiga estar cada vez mais, né, influenciando as pessoas através do seu trabalho e também ajudando, né, nesse momento a estar diminuindo um pouco essa questão do estresse, da tensão por conta, né, do coronavírus. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quem tiver qualquer dúvida, vão estar aí nas minhas redes sociais. Eu também sempre posto lá sobre os livros que eu estou lendo, sobre a minha perspectiva, né, o que eu acho. E acho que ler é o maior incentivo que a gente pode levar às pessoas, porque uma leitura nunca é perdida, né? A gente sempre tira lição de qualquer coisa que a gente lê. Ok, brigadão. Esse foi o Ler é Viver. Te espero na próxima. Um grande abraço.